É um prazer e uma honra muito grandes receber Maílson da Nóbrega aqui no Manhã TC News, ex-ministro da Fazenda. Maílson, bem-vindo, muito bom tê-lo conosco. Bom dia, Leonardo, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pela disposição e pelo tempo. Maílson, para início de conversa, nós estamos diante de um conflito entre executivo e legislativo, cujo último capítulo parece ter sido na sexta-feira, em função de uma audiência de conciliação promovida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para quem nem um decreto nem outro valem, o que tem que haver é um diálogo para a acomodação da relação entre os poderes. Como quem já esteve numa cadeira de alta complexidade como a do Ministério da Fazenda, eu gostaria de ouvir do senhor em que medida este conflito recente, este último capítulo da crise entre os poderes, no fundo mascara algo mais grave, uma decadência do modelo de governabilidade do Brasil. Não, eu não iria tão longe, não é? Eu acho que é muito ruim que exista esse conflito, mas não a ponto de gerar um desmoronamento, né, das relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O que esse episódio mostra é uma coisa mais dramática do que a questão da governança entre poderes. É o esgotamento da capacidade do Poder Executivo e do Congresso de fazer reformas estruturais para flexibilizar o orçamento federal, né? O Brasil chegou a uma situação limite, a meu ver, sem paralelo no planeta, em que 96% dos gastos primários, considerando 90% de gastos explicitamente obrigatórios, mais os PIS de educação, saúde e investimento, né, coloca o país numa posição ímpar, do ponto negativo, né? Nenhum país comprometeu tanto o seu orçamento com gastos obrigatórios. E pior, vai ficar cada dia mais complicado, porque todas as estimativas, inclusive as do governo, indicam que entre 2026 e 2027, os gastos obrigatórios ocuparão 100% do espaço fiscal do governo federal, né? Então, o governo recorre ao aumento de receita, porque ele não tem outra alternativa. É um problema muito pouco compreendido por jornalistas, economistas, empresários, né? A ideia de que o governo pode cortar, né? E todo mundo reclama que o governo corte. Se você olhar as regras atuais, não tem como cortar muito, né? E daqui a pouco, deixa eu me repetir, vai ser zero. E aí tem um colapso, né? Então, para isso, você tem que fazer um conjunto de reformas estruturais complexas, impopulares, para devolver ao orçamento público federal a flexibilidade que ele perdeu a partir de 1988. Essa é uma provocação ótima que o senhor coloca. Inclusive o Marcos Lisboa, que nós recebemos meses atrás, ele advoga por uma tese muito parecida, segundo a qual, num país como o Brasil, e na maneira como o orçamento e os mecanismos que o acompanham estão postos, não se deve tratar de corte de gastos, e sim da redução do ritmo com que esses gastos aumentam. Em alguma medida, a provocação dele conversa com a provocação do senhor. Basicamente, a descrição colocada aqui na sua resposta nos lembra que há um encontro incontornável com um ajuste de modelo para o regramento fiscal e para a organização do orçamento, agora com vistas a 2027. O maior fôlego ou o menor fôlego para esse reencontro e para esse redesenho vai depender da agenda econômico-política a ser aprovada nas urnas em 2026. Qual margem o senhor acredita que nós temos para essa solução? Independente de quem vier a estar no Palácio do Planalto em 2027, nós teríamos que ter um tratamento de choque para esse redesenho do orçamento, ou há uma margem que dá maior ou menor fôlego para isso, a depender da agenda aprovada nas urnas? Olha, de certa forma eu concordo com você, eu faria apenas um adendo. Este momento em que há um colapso, ele pode acontecer no próximo ano, segundo a estimativa da Instituição Fiscal Independente. E aí, né, caberá a quem estiver no comando do país demonstrar a capacidade de entender o problema e de ter mobilizar o sistema político, né? O Congresso, a sociedade como um todo, para que todos embarquem numa busca de uma alternativa para salvar o Brasil de uma grande catástrofe, né? Que é
o desaparecimento de qualquer margem para cumprir metas fiscais. E quando cumpre a meta fiscal, aí vem o segundo problema, que esse é mais grave ainda, ou seja, a trajetória da relação entre a dívida e o PIB continuará ascendente, até o ponto em que os mercados vão perceber que o risco de calote aumentou, e tudo isso gera uma fuga, né, de investidores para o financiamento do setor público, isso causa uma catástrofe, como eu estou te dizendo. Né? E o problema, nesse momento, é que nós não temos nenhuma perspectiva de que isso possa acontecer no atual governo, por uma simples razão. O conjunto de reformas que moderniza o orçamento e que o da rigidez excessiva, a saída é constituída de medidas complexas, difíceis, impopulares, e eu me lembro de citar 3 delas. Primeira, uma reforma da Previdência que elimine todo tipo de diferenciação de regime. Não é como hoje, tem um regime rural, um militar, outro para o resto. Não, tem que ser um só. Aposentadoria na mesma idade, não é mulher com 65, 62, homens com 65, pessoal da área rural com 60 e 55. Né? E por último, duas mais outras medidas. A primeira é desvincular salário mínimo de aposentadoria, só o Brasil faz isso, na minha avaliação. Né? Os aposentados e pensionistas, eles têm que ser protegidos contra a corrosão inflacionária de seus rendimentos. E, portanto, os benefícios têm que ser ajustados pela inflação. Mas não tem aumento real de salário. Aumento real de salário é uma característica atinente a quem trabalha. Né? E tem mais uma complicação, esquisitíssimo, melhor dizendo. No Brasil, tem sindicato de aposentados. Mas não é encanto nenhum do mundo, porque os sindicatos foram criados no século XIX para proteger os interesses dos trabalhadores e aumentar o seu poder de barganha em negociações salariais e de outra natureza. Né? Aqui, será que aposentado pode fazer greve para ter mais rendimento? Né? São essas esquisitices que a gente tem. E, finalmente, a terceira medida é desvincular imposto de educação e saúde. Também só o Brasil faz isso no mundo. Né? Desde a Babilônia, do Egito Antigo, quando surgiu o orçamento, as prioridades são definidas anualmente. Né? Aqui no Brasil define para sempre. Então, para sempre, nós temos que gastar 18% da arrecadação federal em educação, 25% da arrecadação de estados e municípios, e 18 e pouco, 15 e pouco, né, de ambos, de todas as esferas, em saúde. Portanto, esse é o drama, né? E agora é aguardar o momento, né? Se for nesse governo, a catástrofe será maior. Se for no próximo governo, depende de eleger um líder com capacidade de mobilizar o país numa cruzada para salvá-lo dessa catástrofe, deixe-me usar essa palavra mais uma vez, que é um colapso fiscal de graves consequências. 11h43. Nesse panorama construído por Maílson da Nóbrega, 3 pilares principais e fundamentais: uma reforma da Previdência de maior fôlego, uma desvinculação do ganho real do salário mínimo às aposentadorias, por exemplo, e nesse último terceiro eixo, uma flexibilização maior do orçamento que não obrigue um aumento dos gastos relacionados à saúde e à educação com a elevação da arrecadação, por exemplo. 3 medidas impopulares e que exigiriam da cadeira da Fazenda, primeiro, um apoio do próprio governo, qualquer que seja, e depois uma habilidade de convencimento e persuasão junto ao Congresso que realmente nessa altura soam improváveis. Daí que o Maílson encerra o raciocínio apontando para a necessidade de um líder, de uma figura capaz de transitar por diferentes espectros a fim de unir, de aglutinar, de reunir. Deixa eu convidar a Camila Nascimento para fazer a próxima pergunta. Foi ela responsável pela produção dessa entrevista. Cá, com você. Primeiro, bom dia, ministro. Eu queria te perguntar sobre o IGPDI, dado que saiu hoje e corroborou com as últimas leituras de uma desaceleração dos preços. Isso e os últimos dados que a gente vem vendo, é o suficiente para mudar a visão do BC de uma Selic elevada por bastante tempo? E a partir disso, eu queria te perguntar qual o seu cenário para corte de juros no Brasil? Tem chance de uma flexibilização ainda neste ano ou seria uma tomada de decisão precoce por parte do Banco Central?
Olha, Camila, em primeiro lugar, os dados mais recentes corroboram a ideia de que há uma melhora no quadro inflacionário, mas não uma melhora para tranquilizar. Por exemplo, nós da tendências, considerando queda de commodities, queda do dólar, não é? O real se valorizou, e outros fatores que influenciam os preços, né? Nós revimos a nossa projeção para o IPCA, que era de 5,5 para 5,2 este ano, mas continua consideravelmente acima do limite superior da meta, né? E nos alimentos, perto de 7% é a nossa projeção para este ano, mais precisamente 6,7%, certo? Então, eu acho que a inflação ela está melhor do que se imaginava, mas não está em nível tranquilizador, tá certo? A segunda pergunta, desculpa, eu me atrapalhei aqui, a segunda pergunta é sobre o quê, Camila? É sobre se a Selic deve se manter em 15% até que período? Quer dizer, quando que haveria condições para que o Banco Central iniciasse um ciclo de baixa na taxa básica de juros? Olha, também essa é uma nossa estimativa na tendência, é que isso deve acontecer a partir do primeiro trimestre de 2026. Antes disso, dificilmente haverá espaço para o Banco Central rever a guidance que ele deu, sinalizando que a flexibilização seria a partir do próximo ano. Ou seja, o período bem prolongado ainda é um período bem prolongado, não há uma ameaça contra essa expressão no curto prazo. Nós estamos recebendo o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, com que seguimos nessa reta final do Manhã TC News. Maílson, ainda me atendo ao raciocínio do senhor antes dessa pergunta, na pergunta anterior, quando o senhor organiza uma série de pilares estruturais, de alto fôlego e impopulares, necessários para redesenhar o regramento dos gastos no Brasil e aí sim melhorar o ambiente de negócios, conseguir estabilidade macroeconômica. Tudo isso mostra uma receita dura, um remédio amargo no curto prazo, mas com ganhos muito rápidos de previsibilidade, ancoragem, etc. E aí vem um ponto importante. Nós estamos diante de um governo e de um Congresso Nacional, nesse aspecto foram sócios, que aprovaram uma PEC da transição de 22 para 23, que recolocaram o engatilhamento do aumento da receita para o aumento dos gastos em saúde, em educação, enfim, que trouxeram para si armadilhas que vão dando o seu recado. E mesmo quando foi celebrado o arcabouço fiscal, do qual o Congresso foi sócio, porque votou e porque aprovou, ali já vários economistas sugeriam uma série de inconsistências que mais para frente cobrariam o seu preço. No seu entendimento, até pela ampla experiência que teve, como quem já sentou nessa cadeira, nós estamos diante de um problema de diagnóstico que foi subestimado lá atrás? Ou de um problema de encaminhamento que foi superestimado lá na frente? Olha, de diagnóstico não, né? O diagnóstico do Brasil entrou numa marcha da insensatez fiscal desde a Constituição de 88 e piorada nos governos do PT, né? Nos quais gasto é vida, segundo disse a presidente Dilma Rousseff, né, num governo que parece não acreditar que a mola que impulsiona a economia é a produtividade, para o PT e para o Lula, é o gasto público e o crédito para os pobres. Né? Então, nada contra tudo isso, né? Mas, na verdade, o que impulsiona, o que enriquece um país é o ganho permanente de produtividade. Isso é ponto pacífico, né? Em todos os livros de economia, em todos os estudos sobre produtividade. Certo? Então, por outro lado, você não pode culpar o atual governo por essa calamidade que vive o Brasil na questão fiscal. Isso vem lá de longe, não é? Por exemplo, a Constituição de 88 criou um sistema previdenciário muito generoso, que nem os países ricos têm. Para você ter uma ideia, o Banco Mundial calculou recentemente que os países ricos gastam proporcionalmente com aposentadorias e pensões 7,7% do PIB. O Brasil gasta 12,7% do PIB. Hoje o que tem é uma piora desse quadro a partir da PEC da transição. Né? A PEC da transição, em medidas como a volta à vinculação de salários, do salário mínimo à educação, isso gerou um gasto adicional de perto de 300 bilhões de reais. Né? E mais ainda um ponto que eu não quero esquecer de comentar, que compõe esse quadro, é que a relação entre a dívida e o PIB vai continuar subindo. Por quê?
para que essa relação, que é o principal indicador de solvência do setor público, e na qual os investidores e avaliadores de risco põem os seus olhos muito cuidadosamente, não é? Essa relação vai continuar subindo. O governo está prometendo gerar um superávit primário de 0,25%, tudo indica que não vai conseguir. A nossa projeção na tendência é de um déficit de 0,5%, né? Então, não tem como evitar que aconteça um ponto, né, em que a dívida se torna totalmente insustentável, né? Então, esse é o drama. A outra coisa que você pode comentar, Leonardo, e eu gostei muito da sua análise, né, é que mesmo que essa crise venha, e tudo indica que ela virá, né, ela pode ser o detonador do que os cientistas políticos chamam senso de urgência. Ou seja, a sociedade, o sistema político se convencem de que chegou a hora, não há mais como evitar. Não é? E tem um ditado famoso que diz: nada é mais determinante do que a reforma cujo tempo chegou. Né? Então, esse tempo está chegando agora. E, felizmente, o Brasil está muito mais preparado para enfrentar essa crise, ou seja, os seus efeitos serão menos danosos do que em crises passadas, porque nós construímos uma série de instituições, o sistema privado criou um sistema financeiro junto com o Banco Central, que é um dos mais completos do mundo, né? Nós temos um banco hoje de alta qualidade de regulação, foi considerado ano passado por uma prestigiosa revista como o melhor banco central do mundo, né? Nós temos um agronegócio, um setor mineral, geradores de superávites comerciais, né, que contribuem para que o Brasil não tenha déficit na balança comercial. Nós temos um sistema financeiro sólido, bem regulado, né, bem capitalizado. Nós deixamos para trás aquelas crises que vinham com crise bancária, crise de balanço de pagamento, né? Nós temos uma matriz energética no campo da eletricidade muito favorável, que chega a 90% de natureza limpa, abundante, e pode até ser barata se acabar com esses penduricalhos que os políticos e o governo mandam para a conta de luz, não é? E temos empresas de classe mundial, empresas que hoje, muitas delas são multinacionais, operam em diversos países, em diversos continentes. Ou seja, o Brasil está mais preparado do ponto de vista estrutural, né, para enfrentar essa crise. E se ela vier, será o momento de um ajuste de contas que devolva ao país a capacidade de voltar a crescer no ritmo que mantenha o sonho que temos alimentado há décadas de num dia ser um país rico. Nós temos 11h53. Obrigado pelo retorno a essa pergunta. Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, segue conosco. Vai ainda haver tempo para um último destaque que a Camila vai endereçar. Antes, uma rápida licença ao senhor. Amigos, vocês que tradam e que estão na trincheira acompanhando a nossa programação, notaram nos últimos minutos uma escalada do dólar. O dólar passou a subir de 0,30, 0,35 para quase 0,70, R$ 5,491 é o que a gente tem agora. E vocês notaram também que o Ibovespa foi renovando mínimas. Bom, estamos investigando, não é preciso dizer que estamos investigando no paralelo algumas das razões que poderiam levar a esse encorpamento da pegada de alta do dólar e de baixa da bolsa. E não encontramos nada absolutamente claro nesse contexto. No entanto, o painel Mover Pro publicou há pouco um urgente que coincide com esses movimentos e que nos levam a olhar para Trump. Brasil está fazendo algo terrível com o tratamento dado a Bolsonaro, diz Donald Trump. Ele, Bolsonaro, não é culpado de nada, a não ser responsável por lutar pelo povo. Conheci Bolsonaro e ele é um líder muito forte, ama seu país. Nós estamos, inclusive, mostrando aqui na Truth Social como se deu essa fala do Trump. Bolsonaro chegou perto de vencer eleições. Agora lidera pesquisas. Estarei acompanhando a caça às bruxas contra Bolsonaro e sua família. O único julgamento que deveria haver para Bolsonaro seria o julgamento feito pelos eleitores. Acabam de sair estas informações. Coincide com essa informação ou com essas informações a resposta mais alta no dólar, a resposta mais baixa na bolsa, é o que nós encontramos por enquanto em apuração. Se essas falas do Trump
tivessem apontado para os acordos comerciais com o Brasil ou uma represália ao atual governo em defesa do governo anterior, aí certamente isso ajudaria a explicar a deterioração que nós tivemos nos últimos minutos. Não parece ser o caso, mas também aqui, em respeito ao critério editorial da Mover, estamos pagando a informação, agência de notícias do TC. Temos 11 horas com 55 minutos. Bom, cá você faz a última pergunta para o Maílson da Nóbrega. Nosso tempo está se esgotando, então vamos ser breves nesse último raciocínio, infelizmente, porque o relógio está nos apertando. Pois não, Cá? Queria perguntar então sobre o dólar. A gente tem observado nos últimos dias, nas últimas semanas, uma perda de força da moeda americana a nível global, com isso o real vem se valorizando, mas focando especificamente no dólar e também as ações de Donald Trump e as últimas declarações que vêm fazendo com que a moeda americana perca força no mundo, o senhor acredita que isso possa vir a se tornar uma tendência ou algo mais passageiro? Olha, eu acho que pode ser uma tendência, né? Porque o presidente Trump continua sendo um trapalhão, desculpa a expressão tão forte, né? E ele gera incertezas. Essa nota que a gente viu aqui é um absurdo, porque significa uma interferência externa no seu judiciário, com emissão de opiniões totalmente alheia ao que aconteceu no Brasil com a tentativa de golpe militar liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Então, mas o Trump é isso, é um homem completamente imprevisível e capaz de invadir territórios, digamos assim, como ele já prometeu invadir a Groenlândia, né? E de invadir competências, né? Emitir opiniões completamente que fogem à liturgia do poder, né? E por isso as projeções sobre o comportamento da moeda brasileira depende muito de tudo isso que vai acontecer, e as incertezas são enormes, né? Nós da Tendência estamos trabalhando com um dólar ao redor de 5,10 para o final do ano. R$ 5,10. Ainda uma janela de baixa relevante frente aos atuais 5,48, 5,47, e a despeito de um segundo semestre cuja sazonalidade costuma ser desfavorável para a moeda brasileira. Interessante esse ponto. É uma pena que nós não tenhamos mais tempo, perguntas não faltariam. Eu gostaria de agradecer ao ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que gentilmente atendeu ao nosso convite, e parabenizar a Camila Nascimento pela produção desse papo. Maílson, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, um abraço.